Um bom dia. Nós estamos mais uma vez aqui e vamos continuar analisando o Gênesis, dando prosseguimento à nossa primeira análise. Nós vamos então analisar o Gênesis. Antes você clica, faça a sua inscrição no nosso canal, nos prestigie, porque o nosso intuito aqui é tão somente pregar a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com você, juntos, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus conosco. Dessa forma, nós estamos continuando para dizer o seguinte: olha, o Gênesis, ele foi escrito em 3 línguas. Ele foi escrito no hebraico e no aramaico. Ele foi escrito também em outras línguas que são línguas que já se perderam. A Bíblia no todo, além do aramaico e do hebraico, ela foi também escrita no grego. Basicamente, o Novo Testamento ele foi todo escrito no grego. Assim, dessa forma, nós temos, historicamente, que as línguas escritas no Gênesis foi o hebraico e o aramaico. E aí nós temos que fazer uma análise mais profunda, meus irmãos, a respeito dessas línguas, como elas, não é, falam, como elas entoam, como elas então fazem todas as suas expressões. Claro que nós não vamos aprofundar aqui, mesmo porque eu não sou professor de hebraico nem de aramaico. Mas nós vamos pontuar algumas coisas. Quando nós falamos do Gênesis, nós falamos inicialmente da organização de Deus, não é? Do plano de Deus, do planejamento de Deus. E assim hoje nós vamos falar, e dando continuidade, que Deus ele estabeleceu os dias da criação. Todos nós sabemos que Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, criou, não é? E a partir daí, Deus fez o quê? Teve um dia específico que ele criou o homem. Deus ele destinou um dia específico, né, para o homem. E ele criou o homem exatamente no 6º dia. É por isso que tudo que nós relacionamos às profecias, tudo que nós relacionamos com a palavra de Deus, e que cai e que dá o entendimento desse número 6, é porque é número de homem. É número que nós entendemos já dentro do estudo da palavra de Deus, que é uma revelação já de Deus para nós. Então, dessa forma, nós construímos um estudo, né, da numerologia bíblica. E esse estudo, que já foi construído ao longo dos séculos, nos aponta que o número 6, que é o dia da criação do homem, é o
número de homem. É o número do homem. Faz menção ao homem. Então, em 6 dias Deus criou e no 7º ele descansou da sua grandiosíssima obra. Mas tem uma pergunta que esses dias do Gênesis, eles são dias literais, como nós entendemos hoje, ou eles são dias diferentes? Ou eles são dias que não são as 24 horas que nós conhecemos? Essa é uma questão que envolve um estudo mais profundo. Hoje nós temos muitas provas científicas, hoje nós temos muitos estudos científicos, não só científicos seculares, mas também científicos bíblicos, né? daqueles cientistas que se debruçam na história bíblica, na arqueologia bíblica e em todos os estudos e campos da geografia bíblica, enfim, e que nos mostram que o Gênesis, que os dias do Gênesis pode não ser literalmente como nós imaginamos e como muitos imaginam até hoje. Por uma simples razão, irmãos. Veja, Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele sendo o Senhor do tempo, a pergunta é, se ele antes que existisse qualquer coisa, ele já existia. Se ele é o alfa e o ômega, então, qual a necessidade dele? Qual a pressa dele de criar as coisas tão rapidamente? Porque aqui nós estamos falando de uma semana, mas nós estamos falando de uma semana de quê? De dias, de anos, de séculos. Do que nós estamos falando aqui? Bom, quando nós olhamos para as ciências atuais, que têm se desenvolvido grandemente, nós vemos que a Terra hoje, ela tem mais ou menos aí 4 bilhões de anos. O planeta. Isso a geologia, não é? Através dos seus estudos das rochas, data a Terra com essa infinidade de anos. Nós temos fósseis animais dos dinossauros, e que eu sei que alguns irmãos não creem, né? Não acreditam, porque aqui não é uma questão de crer. Vamos diferenciar, né? A questão de crer, ela é pela fé. Crer é relacionada à nossa fé, aquilo que não vemos, aquilo que nós, não é? Não vemos, mas nós cremos. São coisas espirituais. Quando nós falamos dos dinossauros, dos fósseis animais, nós estamos falando de coisas palpáveis. Então, dessa forma, nós temos um período em que viveram os dinossauros, muitos fósseis estão aí comprovando. Há uma datação que alguns até me questionam,
Muitos irmãos questionam, dizendo que é uma datação incorreta. A datação de carbono é a datação mais avançada que o mundo tem hoje ainda. Dessa forma, duvidar dessa datação é talvez exigir de nós uma pesquisa maior e nessa pesquisa colocar nessa pesquisa outros parâmetros. Não é simplesmente eu discordar. Não é? Mas é o que temos. E quando nós falamos dos dias, nós temos que parar um pouco e pensar que os dias da criação, existe o primeiro dia, e nós vemos que do primeiro dia, o primeiro dia Deus criou os céus e a terra, e Deus ele só vai criar o dia de 24 horas no quarto dia. Ora, somente no quarto dia é que Deus cria através de Gênesis 1:16, quando ele diz: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que nós sabemos que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua do nosso planeta, porque não vamos esquecer que existem luas em outros planetas, não é? E fez as estrelas. Quais estrelas? As estrelas do nosso firmamento. E no versículo 17, Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar o quê? A terra. Aqui começa o sistema astronômico. Aqui começa o sistema em que Deus colocou sobre a terra de iluminação, de noite e dia. Antes não existia. A terra era sem forma, vazia. Era uma escuridão na terra. Mas como é que nós vamos entender isso? A partir do quarto dia, Deus começa então a fazer o quê? A criar as coisas no nosso planeta. Portanto, essa criação de uma semana é uma semana de Deus e não uma semana nossa. É uma semana do tempo de Deus, lembrando que Deus é o Senhor do tempo, é infinito. Então, não podemos olhar para o Gênesis, para a criação, não podemos olhar para os dias da criação como dias apenas literais, mas como um processo da criação de Deus, em que Ele faz e aperfeiçoa a sua criação, até chegar no homem no sexto dia. E quando ele chega no sexto dia e que ele cria o homem, ou seja, a humanidade, porque quando nós lemos na palavra de Deus, nas nossas versões,
Deus criou o homem no sexto dia, lá no versículo 27, macho e fêmea os criou, ou seja, ele criou juntos o homem e a mulher. E essa criação, ela foi a maior criação de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Então, dessa forma, houve todo um processo na criação e nós temos que olhar para esse processo como longos anos. Não são coisas breves. Não. Essa criação, ela se deu dentro do tempo de Deus e não dentro do nosso tempo. Então eu volto a repetir para que a gente possa entender bem melhor. A questão do dia e da noite, ela só foi criada por Deus no quarto dia. Ora, se foi a partir do quarto dia que Deus instituiu o sol e a lua, não é para distinguir o movimento da Terra, isso nos mostra então que, e nos prova que o tempo aqui não é um dia de 24 horas, mas de muitos anos. Eu diria até milhões de anos. Então, faça a sua mensagem no nosso canal e nos responda o que você pensa sobre isso. Como você encara os dias do Gênesis? Como você ensina na escola dominical as crianças? Como é que você ensina as suas crianças, alunos da escola dominical, sobre os 7 dias da criação? Eu vou me despedindo. Eu sou o pastor Neisser. Fiquem com Deus.